Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. Ele respondendo, disse-lhes: Por que a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que os carcéis, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transmitiram, Deus prometeu que amor sem par eles ouviram, linda promessa. O amor de Deus tão rico ao homem que salvou, jamais tem fim, é bem seguro ao céu que nos Você não pode, não tem como, não tem base alguma, e o próprio bom senso mostra que não há três pessoas distintas na divindade. O que estaríamos ganhando com isso? Incompatibilidade, discriminação, algumas coisas a mais. Mas não resta dúvida. Isso sim, compensa. Prestemos atenção, porque isso pode nos ajudar tremendamente. Pensemos o seguinte: uma vez que essa doutrina da Trindade foi elaborada
no ano 325 depois de Cristo. Ela foi elaborada sob o Papa São Silvestre e confirmada como dogma no ano 381 AD, onde já estavam os apóstolos, bem atrás. Então, isso foi pelo Papa São Damaso, no ano 381, onde a Bíblia cita o nome de Trindade. Não existe. Jesus disse que eles seriam até mortos pelo seu nome. Agora, Trindade é questão de termo, não é? Uma trança de 3 pernas é uma trindade. Lá em Apocalipse, nós encontramos uma trindade. No capítulo 6 de Apocalipse, nós encontramos uma trindade de cores, e que não significa outra coisa senão exatamente o anticristo, falso profeta e a besta. Agora, toda unidade composta de 3 é uma trindade. É uma trindade, não resta dúvida. Uma trindade não de pessoas distintas, mas uma trindade de ofícios, uma trindade de atributos. Olha, ser onipotente, onisciente, não faria dele Deus ainda. Então Satanás seria também Deus. Ele é Deus do século, mas seria Deus igual a Deus, ao nosso Senhor Jeová. Mas acontece que a trindade de Satanás faz dele exatamente a besta. Anticristo, falso profeta e a besta. Agora, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso coloca o crente numa situação, numa posição de consciência. Então a serpente não pode enganar, como Paulo disse. Mas eu temo que, como a serpente enganou a Eva, de algum modo a igreja, vocês venham a ser enganados também. Agora o engano viria logo, 3 séculos depois. Preste bem atenção. Essa doutrina, a doutrina da Santíssima Trindade, foi elaborada no ano 325 anos depois de Cristo, sob o Papa São Silvestre. A história não nega, não tem como, a história não falha. E confirmada como dogma no ano 381 AD, que é depois de Cristo, pelo Papa São Damaso. E você percebe realmente que isso na Bíblia Sagrada, junto aos apóstolos, nunca foi tido como doutrina, como dogma, pelo qual eles dessem suas vidas. Porque essa doutrina confirmada, criada pelo Papa São Silvestre, e mais tarde, no ano 381, confirmada como dogma pelo Papa São Damaso, ela causa ira, ela provoca perseguição. Tanto assim que o cavaleiro do cavalo branco, depois de conseguir aquele pacto no Concílio de Nicéia, que foi exatamente 325 anos depois de Cristo, ele trocou de cavalo, ele passou para o cavalo vermelho. Nós temos na história aqui que Santo Agostinho, ele rejeitou receber o Espírito Santo. Ele não quis o Espírito Santo, ele preferiu o dogma da igreja. E foi justamente ali a sua queda. A queda dele foi tão grande, tão terrível, que ele chegou a assinar um documento afirmando que a igreja deveria matar todos os protestantes, todos que não concordassem com ela, em seus princípios,
em seus credos e dogmas e em sua política. Não se sujeitasse ao seu domínio político. Então ele assinou um documento para cauterizar a consciência daqueles que deveriam matar, que eles estariam fazendo um serviço para Deus. Sabe, a história não falha. Não sou eu que estou falando. Isso aqui não é uma acusação. Eu posso responder diante de qualquer inquisição também. Porque é a história que responde. E ninguém, não há nenhum teólogo, não há nenhum historiador que nega isso. 68 milhões de cristãos, de pessoas que não concordaram com seus credos, seus dogmas e o seu domínio político, porque foi um político religioso. Ele é chefe de Estado e chefe religioso. É o Estado mais rico do mundo. Então está aí a coisa. Conforme nós afirmamos, não tem nada contra as pessoas. Há grandes homens lá dentro, homens piedosos, homens de verdade. Eu diria, há muitos fumantes que são muito mais educados do que eu. Mas preste atenção, porque o que se deve fazer é prestar atenção, discernir por si próprio. Porque isso, não resta dúvida que é de profundo interesse. Em cada era que surgiu uma mensagem, foi uma abertura de um selo. Isso causa distúrbio, porque pega o povo acomodado, estabelecido numa tradição. E por ser uma tradição, então não acha que tem alguma coisa a mais fora daquilo. O maná de ontem apodreceu. Agora Deus faz questão. É o que difere, porque todo mundo está curando, todo mundo está Jesus daqui, Jesus dali, e cantando e fazendo show em nome de Jesus, e rock, e tanta coisa, Jesus, Jesus. Mas tem uma coisa, Deus sempre está lá na frente, com alguma coisa a mais. Você deve entender isso, para o seu próprio bem. Então, o que aconteceu? Sob esse documento de Santo Agostinho, então o inimigo conseguiu que 68 milhões morressem. 68 milhões morreram. Agora, eles pensam que isso está esquecido diante de Deus. É tanto que ele não esqueceu, que ele trouxe o profeta dele para lembrar que é um anjo mensageiro, para mostrar para o mundo que ele não esqueceu da martirologia de Roma, do sangue que foi derramado, porque a terra sofre 3 batismos: da água, que foi o dilúvio, do sangue, que foi de Jesus Cristo lá no Calvário, e dessas fiéis testemunhas, e agora é o fogo. Vai queimar. Só que não vai queimar, não é a noiva de Jesus Cristo, não. Como não afogou Noé e sua família, vai queimar os incrédulos, os que não creram na arca do dia, na visitação do dia, na mensagem do dia. Agora, quem fala isso é São Pedro. É como a grande autoridade lá me disse: quando você pregar isso, você mostra na Bíblia. Mostra onde está isso. Mostra onde você arranjou isso para o povo. E é o que nós fazemos. 68 milhões. Bem entendido. Isso só na chamada Santa Inquisição, sob o domínio de um poder político e religioso, sob o domínio de um Papa. A própria Igreja não nega isso. Nós já temos tido conversa com autoridades, ouvido e tudo, eles não negam. Da própria Igreja, não negam que isso é verdade. E não pode negar porque a história não falha. Agora, não, mas ela mudou. Eu me lembro quando criança, eu fui criado, nasci numa cidade por nome de Trindade. Eu me lembro perfeitamente, a gente tinha trauma. Uma vez, na escola, no grupo, o padre foi dar aula religiosa
E eu discordei com ele, ainda criança, meus 8 anos de idade, 9 anos, eu discordei com ele que Maria fosse uma medianeira entre Deus e os homens. Ao discordar, eu disse que a Bíblia, se não me falha a memória, foi isso. A Bíblia eu não sabia muito, minha mãe ensinava, graças a Deus fui criado com a Bíblia na mão. Que a Bíblia dizia que só havia um mediador entre Deus e os homens, que esse era Jesus Cristo. E que Maria teve que ser salva, tanto quanto qualquer outro. No pé da cruz e no Pentecostes ela estava lá. Agora, o que aconteceu? A professora me pôs para fora na hora. E o apelido que eles davam para nós era de capeta, de Satanás. Eles queimavam as Bíblias na porta da igreja. Falavam pelos alto-falantes, dizendo que aquilo era do diabo. Que esse livro da capa preta era do diabo. Era do capeta, que era o termo mais usado. E queimavam montões que os missionários levavam na festa e distribuíam e coisa entre os romeiros. Eles tomavam e queimavam. Isso aconteceu. Mas exatamente quando estava acontecendo esse poder filadelfiano, que Deus levantou os pentecostais, ora, isso marcou a cidade. Eu nunca me esqueci daquilo. 2 pastores, uns irmãos pentecostais, foram daqui de Goiânia pregar lá. Estavam pregando na praça, a praça pública. Resultado, aqueles 2 pregadores foram postos a pontapés para dentro do ônibus, bateram neles demais. Vê se Deus vai esquecer-se disso. Eu falei lá em Belém com um professor de teologia da faculdade católica. Ele disse, não, mas ela se arrependeu. Eu falei, na Bíblia diz que ela não se arrependeu. Ela disse que ela mudou de máscara. Só isso que aconteceu. Porque se ela se arrepender, ela leva o povo a crer na mensagem do dia. Ela batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela volta lá para o Pedro, já que o Pedro foi o primeiro. O Pedro teve sogra, o Pedro não teve ouro, não teve prata. O Pedro foi casado. O Pedro nunca foi em Roma. Quem foi Paulo. Ora, a história não nega. Bom, resultado. Puseram os irmãos pentecostais, aquele povo cheio de poder, simplesinhos, que não podia andar sem chapéu, não podia andar sem um colarinho abotoado, não podia andar sem camisa de manga longa, abotoada também, não podia tomar um refrigerante num bar. É melhor errar o alvo acima do que abaixo, meu irmão pentecostal. Estava tudo bem. Eles foram postos para dentro do ônibus. Agora, quem sabe disso não é só eu. Aquilo traumatizou muitas crianças. O que aconteceu? Eles bateram o pé assim, tirando o pó dos sapatos, né? Dos calçados, das botinas, que eles tinham calçados de botinas, chiadeiras, e vieram embora para Goiânia. Agora veja o poder que acompanhava essa igreja pentecostal. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. Aquelas bandas de música, aquele pandeiro nas esquinas, como diz o profeta falando com eles, irmãos, vamos voltar para as esquinas com o pandeirinho, ganhando as almas. Agora, não dá vontade de crer, de ver isso que Jesus está falando, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ora, meus ouvintes, até aquilo que tem, é aquela chamada que tiveram, aquele princípio que tiveram. O que tem, quer dizer, aquele que tem uma chamada, que tem uma predestinação,
que tem uma chance, que tem uma oportunidade, que tem uma eleição, a este serão acrescentadas estas coisas. Essa revelação do Apocalipse é o que Deus viria acrescentar. Se o diabo pensa que ele tem cartuchos para todas as eras, sabendo ele que ele está usando o último agora, ora, mas Deus também explodiu todos os seus cartuchos? Não, ele veio de era em era, de fé em fé, de glória em glória. É um progresso espiritual. Lutero foi a carroça. Dentro de 70 anos, o homem saiu da carroça e foi na lua. Lutero foi a carroça, foi o broto da lavoura. Foi amaldiçoado, foi excomungado, foi perseguido. Por causa de quê? Por causa da justificação pela fé. Wesley foi um automóvel, não tenha dúvida. Compare isso com a ciência, faça esse paralelo. Os pentecostais, os dons, o avião. Mas agora ultrapassa a barreira do som, do entendimento humano. E quem tem essa eleição, ser-lhe-á dado. Você quer saber uma coisa? O genuíno luterano da era de Lutero creria nessa mensagem hoje. Se eu vivesse no tempo de Lutero, eu seria luterano. Se Lutero vivesse nesta era, ele creria na mensagem. Ele diria, não importa se há um demônio em cada telha de Walson, eu entrarei lá. Ele diria, Castelo Forte é o meu Deus, é o nosso Deus. Ainda que eu perca todos os bens, mulheres, filhos, vocês, meus amigos, me confinaram aqui, me sequestraram, protegendo a minha vida, me trouxeram para esse castelo, mas o Castelo Forte é o nosso Deus. Isso quer dizer, Castelo Forte é a mensagem da hora. Por quê? O tempo não dá mais. Para mim entrar nessa parte aqui, teria que haver mais tempo. Fica tão gostoso. O relógio manda parar e você tem que parar. Mas vamos fixar aqui, olha, não tem nada de política religiosa, de proselitismo. Eu sempre digo, as pessoas me procuram, obreiros já me procuraram. Uma certa feita foram 40, um grupo de 40. Falei, não vem pra cá não. A menos que sejam revelados, e por causa de dificuldade com o seu pastor, por causa de coisas que estão acontecendo da sua igreja, aqui também tem. A igreja de Corinto não servia para você, a igreja de Éfeso não servia para você, e o profeta diz assim, respeite o seu pastor, seja ele quem for. Ele disse, Deus respeitou a Moisés, por causa do ofício que estava nele. O profeta mostra isso. Respeite o seu pastor, lá da sua denominação. Nós não estamos aqui para fazer proselitismo, tirar pessoas das igrejas, falando mal, e de casa em casa. Nós não fazemos isso. Nunca fizemos, graças a Deus. Mas uma coisa é certa. Nós consideramos que todos são igreja de Jesus. E o rádio é uma dádiva de Deus. A pessoa muda de estação, desliga, como eu faço. Desliga o televisor, desliga o rádio. Você não está obrigado a ouvir. Então, é uma igreja no ar, é uma visita a cada um que não pode ir na igreja. O Senhor vos ajude, o Senhor vos abençoe. Ele permitindo, nós continuaremos. O Senhor vos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar,
e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Momentos no Tabernáculo da Fé, com mais uma mensagem de fé que tem um poder a seu favor. Desta feita é a mensagem cujo tema é evidência. A vida de Jesus Cristo manifesta através dos nossos corpos mortais. A evidência de que realmente temos ou não o Espírito Santo. Vamos, portanto, para o Tabernáculo da Fé com a mensagem Evidência. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 3, onde foi anunciado a partir do verso 1 até o 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis,
nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Oramos a Ti mais uma vez, ó Pai, suplicando tudo aquilo que não depende de nós, mas do Senhor. O Senhor sabe que toda boa dádiva, todo dom perfeito, só pode vir do Senhor, que é o Pai das luzes. Estamos aqui como humanos, portanto falhos, muitas vezes reprovados, e mais do que isto, indignos. Mas, pela representação do próprio Senhor no ofício de Filho, Cordeiro sangrento, no trono da intercessão, o Senhor pode nos ver limpos através do sangue e nos dar a graça do Teu Santo Espírito nos falar mais uma vez, mais um pouco, para assim, ó Deus, completar um dia que pode significar a história restante da vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e faça cumprir a Tua palavra em favor dos enfermos, dos doentes, daqueles dos quais eu estou entre eles, que ainda são carnais. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te pedimos esta graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando os irmãos estavam cantando, e essas apresentações aí, alguém comentou, você quer chorar muito é ficar uns tempos fora da igreja e ouvir isso de longe. Às vezes nós acostumamos tanto que aquilo que é novidade, que emociona aqueles que não estão acostumados, talvez nem mexa conosco. E faz lembrar daquele homem que viajou para conhecer o mar. E ele tinha tanta expectativa de conhecer o mar. Chegou lá, encontrou-se com um outro que vivia há 50 anos no mar. E o resumo é este, que aquele que vivia ali achou tão ridículo aquilo. Admirou, né, como uma pessoa podia viajar de tão longe para conhecer o mar, quando aquilo era tão comum para ele. Tinha 50 anos que vivia ali. Quem sabe, algumas vezes, sentiu-se até enfadado daquilo, das ondas, das marés, do sistema do mar, né? E desejou, quem sabe, viver uns tempos fora do mar, longe do mar, nas montanhas, o que seria uma novidade para ele. Mas o certo é isso mesmo. Você deve agradecer por estes cultos e saber aproveitá-los, porque isso não é para toda a vida. Você deve aproveitar o seu casamento, porque não é para toda a vida. Deve aproveitar seus filhos, seus pais, porque isso não é para toda a vida. Um dia você poderá estar naquela condição de Davi. Davi saciava a sede do seu rebanho todos os dias na fonte de Belém. Nasceu e cresceu por ali, conhecendo aquelas águas tão fáceis, fluentes, não é? Mas quando ele
estava passando por uma crise política, que ele foi exilado, foragido, perseguido. Ele suspirou por aquela água. Quando ele estava lá, ele não tinha que suspirar por ela, desejá-la ardentemente, porque ela estava tão fácil, tão perto. Então não precisava desejar. Mas estando longe, aí suspira-se profundamente. Como dizia minha avó a respeito de alguém que partia, né? Eu sei que aqui está, meus suspiros reais, cá dentro do meu peito, saudade cada vez mais. E o outro poeta escreveu, o cantor cantou que luto preto, saudade não tem cor. E outro vem e diz, oxalá que vocês não venham ter saudade do passado. Mas, uma vez prosseguindo para o alvo, que é Cristo, jamais justificará nós lamentarmos, chorarmos o passado, a menos que tenhamos sentimento de culpa, carreguemos culpa, carreguemos lamentações. Mas o conselho de Salomão, inclusive, é este, na linguagem bem popular, o Evangelho traduzido na linguagem popular: curta a sua mulher hoje, da sua mocidade. Quer dizer, curta o seu marido, curta a sua família, seus filhos, curta, quer dizer, tenha prazer da sua casa, daquilo que Deus tem te dado. Tenha prazer nos cultos, esquecendo as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Ficar de longe pode chorar muito. Outra coisa que nos chama a atenção é o seguinte: o profeta diz nessa mensagem, a escritura na parede, que acabamos de ouvir, falando sobre a Rússia exterminando com os Estados Unidos. O incrédulo diz, está vendo? Cadê o comunismo? Acabou a Rússia. Não. Os seus mísseis estão tão intactos como antes. A energia atômica não pode ser desativada, a menos que seja detonada mesmo, explodida, liberado o átomo. E uma fera ferida, humilhada, acuada, é pior do que aquela que está livre. Ninguém duvide disso. Os Estados Unidos vai virar crateras, assim diz o Senhor. Eu estava pensando, se os Estados Unidos tivessem ouvido esta mensagem, esse profeta, eu disse para um americano lá dentro dos Estados Unidos, numa loja lá, eu disse para ele, eu sou de tão longe, lá do Brasil, perguntei para ele se sabia o que significava aquela águia no dólar, aquela águia e aquela pirâmide. Ele disse que não sabia. Eu disse, pois eu como brasileiro sei, é que daqui da América surgiria uma águia, um profeta. A era do leão primeiro, a era do boi, a era do homem, e agora é a era da águia. E a águia é profeta, quer dizer, profeta de Deus. E você mora aqui, americano, e não sabe. Eu sou brasileiro, lá nos confins da terra, e sei. E ele diz nessa fita que esses soldados, então, ao invadirem, ele disse, eles violentarão as suas filhas, violentarão as suas esposas. O que os nazistas fizeram com os judeus. E não somente os nazistas, na era negra, antes de jogar uma moça daquela na arena, aqueles soldados cruéis abusavam dela o quanto podiam. Mas elas não negaram o nome de Jesus.
violentavam mulheres, esposas, na vista de seus maridos. E nós estamos todos cheios de dodóis, né? Não me toques, e qualquer coisa nos ressentimos, e não temos tempo para orar, não temos tempo para a igreja, não temos tempo para ler, e assim vamos ficando aqui os dodóis, né? Como dizia a mamãe, dodói. Mas o que eu quero ver é sobre evidência. Se quiser botar um nome na mensagem, pode pôr de evidência, né? É uma certeza manifesta, é um caráter de um objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou falsidade. Isso é uma evidência, a evidência cabal do crime, a evidência cabal. É evidente que temos petróleo no Brasil. É evidente. Isso quer dizer, está comprovado que temos petróleo no Brasil. A evidência, então, ela comprova um fato. Se é verdade, o seu lado negativo ou positivo, se é verdade ou se é falso. A evidência comprova. E o verbo disso é mostrar com clareza, comprovar. Então isso é evidência. Agora, eu tomei uma coisa aqui de Paulo. Paulo teve autocrítica, porque ao criticar a sua igreja, estava criticando a si próprio. Porque é o seguinte, o pastor é como o pai. Ele fala do filho, ele bate no filho, ele corrige o filho, mas não aceita que ninguém fale. Não aceita que ninguém toque no seu filho. Agora ele próprio corrige, disciplina. Então Paulo era dessa forma, com suas igrejas, não é? Como apóstolo que era, para os gentios. E ele não poupou aos coríntios quando ele disse: não vos pude falar como a espirituais. A culpa era de Paulo? Não, não era dele, porque ele próprio diz assim: eu vos dei todo o conselho de Deus. Mas com a sua paciência ele continuaria escrevendo, disciplinando esta igreja. Ele não virou as costas para ela. E qualquer filho de Deus que existisse naquela época não censuraria a igreja quando ouvisse essa carta. Não blasfemaria contra ela, não lhe daria apelidos como igreja da saia rachada, igreja da televisão e essas coisas assim. O Filho de Deus não poria apelido naquela igreja, se realmente fosse um Filho de Deus. Ele não ousaria fazê-lo, porque ela era de Deus. Era a igreja que estava em Corinto, com tudo que tinha dentro dela, era a única verdadeira, era a única que tinha um ministério apostólico realmente. Surgiram Alexandre, Latueiro, surgiram tantos outros contra o próprio ministério de São Paulo, e naturalmente explorando fatos, realidades, verdades que o próprio Paulo havia denunciado, escrito contra a igreja, disciplinando a igreja. Então esses carnais obstinados usavam aquilo contra ela própria. Eu não esqueço nunca do irmão Sidney Jackson, lá na Alemanha, com a Bíblia assim. Ele disse: ai de nós, se não fosse a carta à igreja de Coríntios.
Agora, Paulo tomou como evidência que a sua igreja era carnal simplesmente, preste bem atenção, simplesmente nessa escritura aqui que nós lemos, simplesmente porque havia inveja entre os irmãos, havia contendas e havia dissensões, inclusive política, a respeito de quem era o melhor pregador. Uns dizendo, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, e por fim haviam aqueles que diziam, eu sou de Cristo, mas falavam politicamente também. Ele reprovou a todos, chamando-os de carnais, porque a evidência de que eles eram carnais, o que comprovava que eles ainda eram carnais, é que havia dissensões, contendas, inveja e política no meio deles. Agora, é fácil, numa autocrítica, nós sabermos se somos carnais ou se somos espirituais. Se temos a temperança ou se não temos temperança. Se temos fé ou se não temos fé. Se temos virtude ou não. Se temos paciência ou não temos. Se temos piedade ou não temos. Você tem aquela hora que você se gloria de você. Ontem eu estava, me dei um desejo idiota de comer sanduíche de peixe, né? E enfrentei uma fila, quase uma hora. Falei, mas onde é que eu estou com a cabeça? Eu não sou disso. Eu não tenho paciência para isso. E quando chegou a minha vez, eu fiquei parado, só olhando para o rapaz. Os meus braços encostei no balcão. A todos ele atendia na hora, a mim não. Ele começou a atender os outros. No mesmo instante, ele pegava lá e... Até que uma moça e uma senhora implicou com aquilo. Falou, mas escuta, o senhor não foi atendido? Falou com ele. Ele falou, é porque esqueceu o pedido dele. Esqueceu. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, fiquei pensando, olhando para todos ali, aquele espírito de comilões, glutões, e aquela gana para pegar a bandeja logo. Eu disse, não quero para levar. Me dá um de carne também, viu? Aí eu fiquei admirando a mim mesmo depois. Falei, mas que coisa, eu devia ter saído e ido embora, deixava ele lá com o pedido. Fiquei lá, olhando para a cara dele, a cara de todo mundo. Eu queria ser daquele jeito durante toda a minha vida. E a hora que eu queria ser daquele jeito no trânsito. A gente comporta de uma maneira tão amável, tão educada, que a gente fica orgulhoso depois. Mas, meu Deus, tem hora que a orelha queima. Por que é assim, não é? Sério, parecendo o voo do pica-pau. Pica-pau que voa assim, ó. Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo, fazendo assim, voo do pica-pau. A águia parece que ela voa mais. É um voo mais firme, não é? Não oscila. Você tem que baixar. Ao entrar na glória, em transpondo espaço, com Jesus estarei. Vencidas as lutas e todo cansaço, muito feliz viverei, porque do céu desceu a salvação para alcançar o pobre pecador, e eu
alcancei. Momentos no Tabernáculo da Fé, com a mensagem Evidência. Nós teremos parte por parte, durante 3 ou 4 programações aqui, nesta emissora, pedindo aos nossos ouvintes a paciência de acompanharem esta mensagem com bastante atenção, isto para o vosso próprio bem. E assim vocês estarão recebendo as mesmas bênçãos que o povo recebeu naquele domingo à noite no Tabernáculo da Fé, aqui em Goiânia. E que Deus vos abençoe ricamente através de sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Das ondas do mar, ao longe avistei a luz de um farol e alegre cantei, era Cristo afinal. Ao longe avistei a luz de um
braços abertos, tomou-me Jesus, e agora prossigo, andando em sua luz. O amor de meu mestre deu-me paz completa, caminho seguro, encontrei Jesus. Ao longe avistei a luz de um farol.